Galerinha, continuando aqui o exercício de Resmate 2, né? O exercício 2 aqui, a gente viu essa figura e ele pediu primeiramente a tensão de cisalhamento. No vídeo anterior eu fiz aqui a conta, certo? Vocês podem ver o vídeo anterior para ver como eu cheguei até o resultado. E aí, esse foi a letra A. Agora vamos para a letra B, que pede a pressão de contato da chapa intermediária. Chapa intermediária significa essa chapa aqui em vermelho, certo? O outro é o garfo, certo? Então, que ele vai pedir também na letra C, pressão de contato da haste do garfo. A haste seria essas duas. Então, para a gente saber isso, a gente precisa saber aqui qual é no caso aqui, como a fórmula, né, para o esmagamento, né? Pressão de contato nada mais é do que um esmagamento. Representando aqui, aí a gente vai pegar a simbologia da fórmula. Pressão de cisalhamento seria esse aqui. Cisalhamento é igual. Pode ser, como estava no exercício, falava Q, né, que é carga, ou F de força, como eu já falei antes. Q ou F é a mesma coisa, é carga ou força exercida, né? No caso aqui que é o 6 kN. Certo? Lembrando, sempre que falar carga ou força, você já lembra que é essa pressão exercida, que é essa aqui, ó, 6 kN. Nesse caso, né, a força ou carga. Em seguida, no caso de pressão aqui, no pressão ou esmagamento, a gente fala que é na área projetada ou área esmagada, tanto faz. Área esmagada ou projetada, aquela área do parafuso que vai receber a pressão. Nesse caso aqui, se a gente imaginar, está sendo essa área aqui. Vou pegar aqui só para marcar, ó. Essa área é a área onde ela está recebendo a pressão, sendo esmagado, no caso aqui no parafuso. Então a gente tem que imaginar aqui a altura dessa chapa, que é a espessura, né? Espessura é essa altura aqui. Então a gente já sabe aqui e saber também o diâmetro do parafuso. Aí a gente consegue, né? Melhor até colocar aqui para vocês imaginarem melhor. Isso aqui fosse a altura que está sendo esmagada. E se a gente olhasse de lado, seria isso aqui. De lado não, de cima. O parafuso, essa parte aqui, ela está sofrendo o esmagamento. Essa parte aqui. Só que como é uma área projetada, a gente imagina que é só o retângulo dessa área. Então, se a gente tivesse uma visão 3D, desenharia mais ou menos... Não sou um bom desenhista, mas vamos representar aqui, ó. Aqui. Seria mais ou menos isso aqui. Essa área aqui projetada seria a área do parafuso. Vou ver se eu faço um desenho um pouquinho melhor. Metade do parafuso. Então, como é uma área projetada, a gente imagina que é só esse retângulo. A área projetada é como se fosse uma sombra. Então, no final, se a gente imaginasse a sombra do parafuso que está sendo esmagada, seria esse retângulo aqui. Então, a gente sabe que é a altura e o diâmetro do parafuso. Essa parte aqui seria o diâmetro do parafuso. Certo? Então, através disso, você consegue esse retângulo aqui da área. Então, vamos fazer na prática, que aí eu acho que vocês vão entender melhor. Representando aqui, a carga a gente já sabe que é os 6 kN. Se você quiser, já pode também falar que é os 6.000 newtons, porque vai ser mais fácil a gente trabalhar. Agora, a área esmagada, aí a gente vai ter que fazer aquela continha, né? É o da chapa. A chapa, aqui ele vai falar
tem uma espessura de 8 milímetros. Vai aqui, fala chapa. Tem uma espessura de 8 milímetros. Tá? 8 milímetros. Ou seja, essa altura daqui tem 8 milímetros. Daqui até aqui, 8 milímetros. Então, se é uma espessura de 8 milímetros, a altura vai ser 8 milímetros. 8 milímetros, como eu falei, é melhor a gente trabalhar em metros. 8 milímetros em metros vai dar 0,08. Como eu já falei anteriormente, é melhor a gente trabalhar em newtons por metro. Então, está 8 milímetros, vamos colocar que é 0,08 metros. 0,08 metros. Colocamos em metros. E só que falta aqui a gente, vamos dizer, a gente conseguiu a altura, que foi a espessura, né? Agora a gente precisa da largura. A largura é o diâmetro do parafuso, que ali falava no começo do M12, quer dizer que é um parafuso de diâmetro de 12 milímetros. 12 milímetros, só seguir o mesmo conceito que eu já falei. Se é 12 milímetros em metros, é 0,012. Certo? Metros. E aí a gente transformou aqui 0,012. Certo? Só para representar melhor, como eu falei, eu quero newtons por metros para fazer a conta. Então, 6K. 6K significa que é 6.000 newtons. 6.000 newtons. Que vai ser divididos ali. Se quiser já fazer também essa conta já direta, né? Que é o 0,08 vezes 0,012. 0,08 vezes 0,012. Então, 6.000 newtons dividido por 0,000 e mais um zero aqui, 9,6 metros quadrados. Certo? Essa é a representação. Então, é newtons por metro quadrado. E aqui, fazendo essa conta, a gente chega ao resultado da área projetada, né? E vai descobrir aqui quanto foi a área esmagada. Para a gente fazer, podemos colocar já direto, ou também poderia representar em notação científica quando tem muitos zeros assim. Se você quiser fazer a conta, só para ter uma outra maneira de diferenciar. Se eu quisesse representar em notação científica, vocês acharem mais fácil, é só fazer isso. 6,10 são 6.000, então 3 zeros. Isso é a notação científica. 10 a terceira. 3 zeros, 10 a terceira. Já no outro aqui, seria, se eu quiser representar, eu posso colocar 9,6 ou 96, né? E colocar o valor colocando o valor aqui em casas decimais. Quantidade também de zeros. Se eu, por exemplo, ou 9,6 ou 96. Se eu quiser 96 vezes 10. Aí, como está diminuindo, só colocar a quantidade de zeros aqui ao contrário, né? Aqui, se eu fosse colocar a quantidade de zeros, seria 5. Menos 5, no caso. Menos 5. Ou se eu quiser 9,6, aumento mais um aqui. Vai
menos 6, se eu colocar a vírgula entre o 96. Tanto faz as duas maneiras, só apenas que lembrando, quando for dividir, tem que lembrar uma coisa. Notação científica, você pode repetir a base 10, só que aqui você está dividindo aqui potência. Então, você repetiu a base 10 e aí ficou 3 menos 5. Então, seria isso aqui. 6 dividido por 96 dá isso aqui. 0,0625. E agora aqui a base 10 vezes a base 10 que eu falei, repete a base, mantém a base e você subtrai os expoentes. Então, os expoentes é 3 menos, aí o valor ali tá aqui é menos 5, então menos 5. Fica desse jeito. E daria 8. Então, aqui ficou 10 elevado a 8. Aí, para simplificar mais ainda, você pode colocar aqui. Você pode arredondar esses aqui. Que ficaria os... Eu quero, vamos supor... se eu não quero que apareça os zeros aqui, eu quero deixar um número mais inteiro. Eu posso colocar 62,5 e transformar também em notação científica, que é 10 elevado aqui a menos 2, né? Menos 2 zeros. E o outro aqui, manter aqui a base, 10, 8, que é esse aqui. Aí, se a gente fosse transformar, 62,5 vezes 10 a sexta. Lembrando, mantive a base e, nesse caso aqui, multiplicação, eu somo os expoentes. Eu tenho uma dívida menos 2 mais 8. Então, fica 6. Por isso, esse resultado no expoente. Então, ficaria assim, ó, 62,5. Só para representar de uma outra maneira. Mas, basicamente, o que a gente fez? Foi esse resultado aqui, ó. Só fazer direto aqui, para vocês entenderem de outra forma, ó. 6.000 newtons dividido por 0,0000096. Daria 60, no caso aqui, 62 milhões e meio, né? 62 milhões e 500 mil. Aí, se a gente fosse transformar em megapascal, que é os 62 milhões e 500 mil, só fazer como eu falei, divido por 10 elevado a sexta. 62,5, que é o mesmo coisa que isso aqui, né? 62 milhões e 500, né? Em megapascal. Isso aqui era newtons por metro, transformando em megapascal, 62,5 megapascal. Só lembrar sempre disso, quando fala megapascal, significa que você está falando em milhões. Então, era 62,500 mil newtons por metro, ficou 62,5 megapascal. Espero que vocês tenham entendido, né? Foi uma outra forma aqui só para explicar como funciona a conta, né? Em notação científica, alguns têm mais dificuldade para representar ou para calcular. Se você tem essa dificuldade em notação científica, faz a conta com ela inteira mesmo. A notação científica só foi inventada para diminuir a quantidade de zeros.
e porque os números ficavam muito grandes. Então, se você tem um pouco de dificuldade, eu acho mais fácil assim, pega o número inteiro e faz a conta. Como vocês viram, ó, dá os 62.500.000. Aqui, 62.500.000 newtons por metro quadrado. Dividiu, beleza, então em megapascal, aí depois você representa. É como se diminuísse a quantidade de zero, de milhões para um número em unidades. Mas o resultado é o mesmo e é aceito também. Beleza? Então, finalizar esse vídeo. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida aí, tenta ver o vídeo novamente, certo? E vamos para o último exercício.